Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, aqui é Eric Batalha e hoje sim mais um episódio de The Last of Us, agora o 6º capítulo. Eu esqueci o nome, mas vamos lá, segue o baile. Bom, galera, depois de tanto trauma, a gente já começa os episódios esperando a humilhação psicológica da vez. Aqui não é muito diferente, mas eu senti que a gente teve um suspiro de tranquilidade antes de embarcar na reta final da temporada. Avançando pro norte, ainda procurando Tom, irmão de Joe, Joe e Ellie se veem num ambiente muito mais hostil. Talvez essa impressão venha da neve, do frio, de todo aquele ambiente inóspito, mas que também é livre de infectados, então eles conseguem seguir com um pouco mais de tranquilidade. A gente percebe que os personagens agora trabalham juntos, eles conseguem criar uma relação de parceria muito mais forte do que aquilo que a gente viu nos episódios anteriores. A primeira cena em que eles acabam fazendo de refém um casal de velhinhos para conseguir informações pro Tony é muito engraçado, porque a gente percebe que eles estão trabalhando de fato como dois parceiros. Claro, salvo todos os traços de personalidade de ambos os personagens. Eles vão na casa desse casal de velhinhos justamente procurando informações, qualquer tipo de informação que pudesse levar eles ao paradeiro de Tommy. Os velhinhos dizem não saber de nada, eles não viram ninguém parecido com Joe, eles só dizem para eles tomarem muito cuidado e não seguirem determinada direção, porque todo mundo que vai lá se ferra, ninguém volta. Eles não sabem exatamente o que acontece pra lá, mas eles dizem pro Joe e pra Ellie tomarem muito cuidado. É claro que eles não escutam, eles vão justamente nessa direção, porque é a única pista de outras pessoas nessa região que eles possuem. Uma dessas pessoas pode ser o Tommy. Eles seguem viagem, quando eles estão achando que tudo que os velhinhos falaram era um balela, era só uma tentativa de assustar eles são interceptados, eles são cercados ali por várias pessoas de cavalo que podem ser extremamente perigosas, ou pelo menos assim elas parecem. Essas pessoas dizem que eles não deveriam estar ali, elas cercam os personagens, são muito hostis com eles e soltam um cachorro que, segundo eles, consegue detectar infectados. O cachorro vai pra Joe, dá uma cheirada, cheira aqui, cheira ali, deixa Joe em paz, afinal de contas a gente sabe que ele não foi mordido nem nada, mas quando ele vai se aproximar de Ellie, a gente percebe que Joe fica muito nervoso. A respiração dele começa a ficar mais forte, ele fica paralisado, ele fica sem ação, dá pra ver que ele fica meio zonzo, enfim. Mas depois ele se tranquiliza quando a gente percebe que o cachorro não encontrou nada em Ellie. Afinal de contas, apesar de ter sido mordida, ela é imune, portanto não tem traço de fungo nela. Quando ele finalmente diz que ele tá procurando o irmão, uma das mulheres que fazia parte daquela comitiva olha pra ele e fala: ó, talvez eu saiba quem tu sejas, talvez eu saiba, vem comigo. Ela escolta o Joe e a Ellie até a comunidade que eles vivem, que é Jacksonville, que, enfim, quem jogou o jogo sabe que a gente conhece só no segundo título. E adivinha quem tá na cidade, trabalhando lá, de boa? Ele mesmo, Tom, irmão de Joe, a pessoa que Joe tá procurando há tanto tempo. O reencontro dos irmãos é muito bonito, eles se abraçam, quase choram, dá pra perceber que eles ficam muito felizes de se rever. Mas tem muita coisa que tá mal resolvida ali. Por exemplo, o fato do Tommy ter sumido sem dizer nada, sem deixar nenhum recadinho, nenhum aviso pro Joe de que ele tá bem, de que ele tá vivo, de onde ele esteja. Toda essa sequência fez com que eu identificasse 4 pontos que eu acho que resumem um pouco do que esse episódio quer trazer pra gente. Primeiro que o Joe e Ellie são mais parceiros do que qualquer outra coisa, de fato eles assumem essa igualdade de relações aqui, ó. Ellie não é mais carga, Joe não é mais só um cara rabugento que está sendo obrigado a carregar ela, eles de fato estão atuando ali, se ajudando, eles são codependentes agora. Não que eles já não fossem, mas agora pelo menos eles têm um pouco mais de noção da natureza da relação deles. Joe tá ficando velho, a gente já percebe nos outros episódios que ele tem uma fraquezinha aqui, ele dá uma vacilada ali, ele já não escuta como antes, ele já não briga como antes, enfim, ele já não resiste como antes a tudo. Mas além do fator físico, né, dessa velhice que chega pra todo mundo e chega pra ele também, afinal de contas o personagem na série tem seus 50 e poucos anos, a gente percebe que psicologicamente Joe tá muito abalado também. O que eu acho que na verdade ele sempre esteve, né, mas agora a gente percebe um pouco mais. E o fato dessa missão, dele ter passado por tudo que ele passou com a Ellie, aflorou muito mais esses problemas psicológicos. Então a gente percebe que o Joe sofre de ansiedade, ele tem ataques de pânico, que são coisas que deixam ele muito inseguro. Abrindo parênteses rapidinho sobre isso, tem um momento muito bonito nesse episódio, em que ele vê uma mulher que se parece muito com a Sarah, filha dele. Essa mulher tem uma criança, e a gente percebe no semblante do Pedro Pascal ali, do ator que interpreta o Joe,
que ele começa a pensar sobre como teria sido a vida dele se a filha dele não tivesse morrido, o que a filha dele teria, como ela teria vivido se ela não tivesse morrido. Então é muito interessante porque é nesse momento que a gente percebe que o Joe começa a pesar tudo que ele viveu até então. Ele começa a pesar tudo que ele poderia ter tido, tudo que ele não teve, as escolhas que ele tomou, o que faz com que ele fraqueje um pouco nas decisões que ele precisa tomar daqui pra frente. Terceira coisa que a gente percebe que o Tommy, ele deixou de se comunicar com o Joe voluntariamente, porque como eles vivem numa comunidade abundante, né, onde tudo funciona de fato, onde eles têm recursos, eles têm meios de produzir recursos, eles não poderiam deixar aquela informação vazar para nenhum lugar. E por conta disso, ele deixou de se comunicar com o Joe pelo rádio. Além, é claro, que fica óbvio aqui, do Tommy ter muita vergonha do que ele e o irmão tiveram que fazer no passado para sobreviver. O peso de todas as coisas ruins que eles fizeram depois do início do apocalipse, do início daquela pandemia, assombram o Tommy. Assombram o Joe também, mas acho que assombram o Tommy muito mais, por ele ser uma pessoa muito mais emocionada. E 4, que tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele e o Joe fizeram, acaba pesando muito mais na costa do Joe. A gente percebe quando Maria tá conversando com a Ellie ali, que ela diz para ele tomar cuidado, para ela ver com quem ela deposita a confiança dela. O primeiro instinto da Ellie é justamente de defender Joe. Ela defende Joe meio que automaticamente. Só um minuto, já volto. Só que, enquanto o Ellie só quer estar com Joe, enquanto o Ellie só se preocupa de fato em seguir viagem e continuar a missão deles com Joe, Joe tá muito preocupado de não conseguir proteger, de não conseguir garantir a segurança da Ellie. Então ele pede pro Tommy, ele explica pro Tommy exatamente o que eles estão fazendo, por que ele tá nessa missão, o que aconteceu até ali, e pede pro Tommy seguir a missão com a Ellie, porque ele teria mais condições de proteger a menina. Ele escuta isso, não fica nem um pouco feliz, se aborrece com o fato do Joe tá querendo abrir mão dela, né, abandonar ela, no entendimento da personagem, com o irmão, e eles acabam discutindo. A Ellie fala que ela já sabe o que aconteceu com a filha dele, a Maria, a esposa do Tommy, conta pra ela o que aconteceu com a Sarah, ela passa a entender um pouco mais o Joe, mas isso só deixa ele mais inquieto, só deixa ele mais nervoso, enfim. Eles terminam a noite meio que brigados. Na manhã seguinte, Tommy vai lá para buscar ele para eles conseguirem seguir viagem. Ela já tá pronta esperando ele, mas quando eles chegam no estábulo, quem é que tá lá? O Joe. E o Joe fala que na verdade ele estava sendo injusto e ela merece uma escolha. E pela primeira vez nessa série, a gente percebe que Joe escolhe estar com ela e ela escolhe estar com Joe. Porque até ali eles não tinham outra opção. Ali eles tinham opção. Ela poderia seguir com o Tommy, Joe poderia ir embora, mas ela escolhe ficar com o Joe e Joe também escolhe acolhê-la, e aí a relação deles fica muito mais próxima, muito mais profunda. Esse sentimento de parceria fica muito mais forte pra gente. E dali eles seguem viagem. De uma forma muito mais leve, eles conversam muito mais, eles fazem coisas juntos. E o Joe começa a ensinar ela como se ensina uma filha a fazer várias coisas, caçar, por exemplo. Até que eles finalmente chegam no QG dos vagalumes, só que tá faltando uma coisa lá. Vagalume, não tem ninguém, tá vazio. Ele percebe que eles trocaram de lugar, eles estão em outro lugar agora. Olha aqui, olha ali, busca uma pista, qualquer pista que seja de onde eles estejam, e ele não encontra nada. Nesse meio tempo chegam alguns bandidos, de surpresa naquele local. Os dois tentam fugir dali na manha para evitar entrar em combate, mas no último momento o Joe é surpreendido de novo. Por um bandido que vem por trás, eles brigam. Joe consegue vencer, mas ele acaba sendo apunhalado na barriga. Nesse momento, a Ellie fica desesperada. Afinal, o que ela vai fazer? Né? No desespero, para sair dali, ele consegue subir no cavalo junto com ela. Eles fogem até não conseguirem mais. E a Ellie percebe que agora a vida de Joe tá na mão dela. Ela precisa colocar tudo que ela aprendeu na jornada dela até aqui em prática. E isso a gente vai ver, eu acredito, só lá no 8º episódio, porque no 7º episódio, no episódio da semana que vem, a gente vai descobrir um pouco sobre o passado de Ellie, baseado ali na DLC do jogo Left Behind, que também vai ser o nome do episódio. Então eu acho que o final dessa história, porque a gente já tá se caminhando pro final, a forma com que a Ellie vai lidar com esse novo desafio de salvar a vida de Joe, a gente vai descobrir só na semana seguinte. E eu tô muito ansioso pra isso. Então é isso, pessoal, a gente tá chegando já no final da temporada, eu tô muito animado, até agora a série tá sendo, nota 10 na minha opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Grande abraço, grande beijo e até a próxima.